T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o Papo Estelar, episódio YT-005. Ei, tio Dani, 5 episódios. Ui! E o papo de hoje, gente, a gente vai falar sobre a Operação Prato. Quem aqui já ouviu falar sobre isso, sabem do que se trata? Um monte lá na cozinha. Tem um monte sujo lá pra lavar. É. Vai lavar a louça, tio Dani. Tá doido? Esse episódio vai ser doido, hein, gente? Então, que quem fala é a Amanda e o... Daniélio. Todo episódio tem um nome diferente. E, gente, pra quem tá ouvindo a gente nesse momento, a gente vai deixar os links do Instagram, Spotify, na descrição do vídeo. E também, se puder deixar o teu like, teu joinha, se inscrever no canal, a gente agradece muito, muito mesmo. Gratidão. Barulhinho do Zap Zap. É. Então, bom, bora falar sobre, presta atenção, a maior e mais doida operação militar ligada a extraterrestres no Brasil. É o esquadrão maluco do Dedé, praticamente, né? Foi toda uma mobilização, né? Ela é considerada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamentos de OVNI, não só avistamento, mas também praticamente de contato, assim, né? Já registrado no país, né? E é um dos poucos que tem centenas de testemunhas. E os OVNI desceram a porrada geral. E ocorreu, não foi assim, nossa, olha ali. Não, foi meses, foi dias, foi bastante décadas, tempo acontecendo, tá né? acontecendo até hoje. Tá acontecendo até hoje. Inclusive, gente, a gente tem visto tanta coisa, né, ultimamente acontecendo de avistamento de OVNI, carambolos. Nossa, eu vi um que passou a frota estelar inteira. Tem um vídeo 10. Lá, eu não lembro se é no Tennessee, onde que Illinois. Foi lá, um cara gravou parecia desfile de... Sim, parecia uma procissão de OVNI. Procissão no céu. Falando em procissão, tem procissão na história aqui também, né? Mas vamos lá. A Operação Prato, gente, a história, ela se passa na cidade de Colares, que também é uma ilha que fica a 100 quilômetros de Belém. E é lá que tudo começou. Começou, né? Meu Deus. Então quase no fim da década de 70, ali mais precisamente em 77, né? Houve indícios aí de naves luminosas e bem grandes. Tipo, quando eu digo bem grande, gente, porque era bem grande. É enorme, né? Na cidade. E assim como algumas pessoas viam naves, outras viam bolas de luz e tal, né? Existem relatos até de pessoas, em entrevista perguntando para um dos generais, até da época, sobre uma nave específica que era do tamanho de um estádio de futebol. Imagina. Meu Deus, imagina o desespero de quem tá vendo isso. Independence Day, né? Fim do mundo, Mas ali dizem que as naves eram, geralmente, que eles vinham era em torno de 100 metros, né? E iluminavam a noite, assim, como se fosse dia, né? Era bem porque, assim, querendo ou não, nessa época, numa cidade do interior, bem interior, a iluminação, eu acho que não tinha iluminação. Ou talvez fosse muito precária, né? Eu acho que não tinha, não. Será que não tinha? Vela. Lampião. Lampião, exatamente. Né? E elas apareciam, assim, bem perto das pessoas, né? Em torno de 100 a 200 metros do chão. Imagina?
Cara, imagina você ver um troço gigante, assim, daqui 100 metros. Tipo, pra gente não é muita coisa, né? Se aparecer algo a 100 metros. Porque geralmente quando a gente vê avistamento, assim, é muito longe, aparentemente, né? Uma bolinha que você tem que usar o zoom da câmera que... E daí fica tudo distorcido. Imagina a galera vendo a olho nu, assim, um troço pairando em cima delas. Bem louco. Então assim, né? Essas naves... O interessante dessa história é que não era só um avistamento, mas que essas naves mandavam uma espécie de raio de luz... Um laserzinho. Um laserzinho, sabe aquele que as crianças apontam para avião, assim? Que não pode, tá, não crianças? Pode, não façam isso. Não pode, né? E era em direção no peito, assim, das pessoas, bem próximo do coração, assim, né? E a maioria das pessoas atingidas eram mulheres. Homens também, né? Obviamente, sem essa segregação. Mas a maioria... 90% era mulher. Por que será, né? Tipo, será que era algum estudo que eles estavam fazendo, assim, que teria que ser feito mais com mulher, assim? Provavelmente alguma vacina, sei lá. Não sei. Os caras estavam aplicando vacina. Depois a gente vai... A gente nem entrou na história. Vamos ver a história primeiro. A gente vai contar aí pra vocês, né? Pra ter o contexto aí da coisa. A gente tá contando mais ou menos o que mais ou menos aconteceu antes de... Então, tipo, os OVNIs chegaram lá, começaram a disparar laserzinho nas pessoas. Exatamente. E isso foi se repetindo, né? Tinha noite que rolava 10 casos de laserzinho. E isso acontecia na frente das outras pessoas, tipo, na cara dura. Os caras não estavam nem aí. Nem aí. Azar. Vamos fazer e pronto, acabou. E, pô, aí a cidade começou os caras começaram a ficar malucos, né, velho? Não, imagina, há quantos anos atrás, tipo, o pessoal não tinha informação que nem a gente tem hoje. OVNI, ET, pra eles, era uma coisa assim, de outro mundo, os caras nem acreditavam. Ainda é de outro mundo. Ainda é, pensando bem, ainda é de outro mundo, né? Mas imagina pro pessoal da época, né? Não, os caras chegaram lá, piu, dando tirinho em todo mundo. Imagina o que você vai fazer, mano. Chora, se esconde, corre. Pânico generalizado. Pânico generalizado, né? E um fato doido é que quem era atingido por esse raio ficava extremamente fraco por alguns dias após o ocorrido, né? A médica da região disse que atendeu mais de 220 casos e começou a notar que as pessoas ficavam anêmicas após elas terem sido atingidas pelos raios lasers, né? Acho que eles estavam tirando alguma coisa, talvez, do organismo, que poderia fazer falta de alguma maneira ali pra pessoa, sei lá. Né? E isso tudo foi feito o exame de sangue na época e tal, né? Mas depois as pessoas ficavam de boa, se recuperavam e tudo, né? E a queimadura provocada por esse raio, né, se fechava em 10 minutos. Era um raio com Bepantol. Não sei. Já fechava. É porque eles dizem, né, que quando a gente tá numa presença de algo mais elevado, a gente sente... A gente até viu um documentário também sobre isso ontem. Aquele éter, o etéreo também, né? E daí eu acho que tudo que eles fazem, tipo, esse éter é meio que uma esterilização / cura, né, Porque, tipo, eles têm, né, as câmeras de cura. Do que a gente acha que é sobrenatural, mas que, né? Não sei. Será que tava dando no pessoal síndrome da diarreia aguda? Não. Então, tipo, e esse fenômeno era o que... Eu não sei se vocês já ouviram falar do chupa-chupa. Saiu dessa história, dessa Operação Prato, o termo chupa-chupa. Se vocês forem pesquisar, né, e tal, hoje em dia, sobre bastante coisa assim da ufologia, é bem comum esse termo, assim, se trata desse caso. Eles achavam que o raio ia lá e chupava alguma coisa do corpo das pessoas. Por isso ficou de chupa-chupa, né? E o povo começou a ficar doidão mesmo, ficaram malucos, né? Todo mundo, tipo, atormentado, assim, na cidade. E daí, os caras se armaram e foram tudo pra, tipo, 3, 4 casas e ficavam lá, todo mundo aglomerado pra se proteger. Aí eles escolhiam, obviamente, né, as casas que eram maiores, né, na época, e o geral ia pra lá pra passar a noite, né? Tava nos galpão. Nos galpões. E daí vale lembrar também que nessa época, nessa cidade, não tinha energia elétrica, como a gente falou, né? Era na luzinha do lampião. Imagina o terror dos caras, mano. Nossa, gente, eu que sou cagona, assim, né? Sei. E tudo com vela numa mão e arma na outra. Só que, meu, o que você vai fazer com uma arma contra um OVNI?
na moralzinha, não tem condição, né? Nada. E as casas eram de madeira, né? E, tipo, antigamente... E tem até um nome pra essas madeiras, assim, que... Madeira velha. É, tipo, antigamente as casas até aqui onde a gente mora, né? Bem antigamente, meus pais contavam que as casas eram feitas, tipo, de uma madeira e, tipo, quando você vai cortando a árvore, as primeiras fatias, assim, da árvore são chamadas de tal nome, não lembro agora, e elas são mais baratas. Só que são essas que são mais cheias de frestas. assim. Entendi. E aí até o povo falava, tipo, acendia a luz dentro de casa, quem tava fora enxergava melhor ainda dentro de casa do que quem tava dentro de casa, né? Sim. Então, né, não adiantava nada. Bagulho cheio de fresta, de madeira. Se não adianta nada contra uma pessoa, imagina um extraterrestre. Exatamente, né? Aí os caras vinham e mandavam os raiozinhos pelas frestas. Piu, piu. Mandavam, né? Então, mas tem, né, um jeito que ninguém pensou também, né, gente? Sabe qual é? Ficar deitadinho de bruços. Que daí não acertava o peito, pô. Eu pensei nisso, Pô, se os caras estão atirando só no nosso peito, deita de barriga pra baixo. Nada a ver, né? É só encheção de saco mesmo. Mas, bom, vamos lá. Né? Diz assim que mesmo que não pudessem ver ou sentir esse raio, o cheiro que eles deixavam era bem característico, que nem eu falei. O cheiro do éter, né? O cheiro de éter que todas as vítimas alegavam, né? Porém, tem um outro médico envolvido na parada, um tal de Dr. Orlando Zogby, que falou que todos os ferimentos foram causados pelas unhas das jovens e que foi um caso de neurose. Sempre tem os caras que querem desmerecer, né? Tipo, claro que a gente não pode acreditar, assim, nossa, não, realmente foi do ZT. Mas, pô, tem casos e casos, né? Isso aqui é um caso bem sério, né? Tanto não faz sentido isso que o médico legista, entre aspas, tá? Não tô nem aí, entre aspas, médico legista, porque... Tô nem aí, né? Da cidade que... examinaram essas meninas, assim, que tem uma menina com uma foto, a foto que é mais famosa, se você colocar sobre Operação Prato, Chupa-Chupa, essas coisas assim no Google, vai aparecer uma foto específica, é de uma menina chamada Aurora Fernandes. Eu acho que é uma das únicas fotos que saiu até na capa do jornal na época e tal. E o cara que examinou ela não concordou com a opinião do Dr. Zogby. Quanto aos ferimentos terem sido causados pelas unhas das próprias vítimas, né? Porque, segundo a opinião dele, tanto a Aurora, que é essa menina mais conhecida aí por fotos e tal, né? Quanto a outra jovem que ele teria examinado também, o ferimento não apresentava indícios de terem sido produzidos, assim, por unha. Sim, porque os caras têm como saber, né? Imagina. Vem um troço, te queima ali. Não, foi unha. Não, e tanto, né? Não é... Porque, assim, houve perda de substâncias na derme, epiderme e sangue. Então, não tem como ter sido arranhão, né? E ele também descartou a possibilidade de neurose, pois ambas as vítimas não se conheciam. Então, não era possível que as duas falassem a mesma história, não se conhecendo, não sabendo o que a outra falou, e elas contaram exatamente a mesma história. Teve, cara, eu botava rinha de médico, eu botava pra brigar. Põe os dois ali, o que largasse, não, o que ganhasse, eu aí acreditava. A gente acreditava. Né? Não, mas brincando assim, mas eu não acredito nessa hipótese da unha assim também, né? E daí tem a história do padre. Coitado do padre, cara. Fala do padre aí, fala do padre. Aí, né, como toda cidadezinha ali, né, tem um padre e tal, não sei o quê. Uma unidade. Uma unidade de padre pra cidade. Os caras fizeram uma procissão, mano, pra pedir proteção divina, né, e tudo mais, ajuda de Deus. E você sabe o que aconteceu? Eu sei. Os caras lá na procissão, todo mundo orando, muito bonito. Aí as naves começaram a aparecer no meio da procissão. E começaram a tirar em geral, assim, os raios. Não tava nem aí, mano. E depois desse ocorrido, o pessoal avisou a Força Aérea do que tava acontecendo, né? E vazaram da cidade. Os caras pegaram ali o que era deles, né? Pertences. O que deu. O básico, né? Pra sobrevivência e seguiram o seu rumo. Então, tipo, os caras esperaram pra avisar, né? Força Aérea, assim, não sei o quê. Depois que mexeu na procissão lá, né? Porque até então tava tudo bem. Não tava tudo bem, né? Mas eles podiam ter avisado antes, né? Mas sabe o que eu acho?
Eu acho que eles estavam vacinando a população. Algum tipo de intervenção de talvez uma doença que poderia ter se desenvolvido naquela região num futuro, né? Nas mulheres da região. Por exemplo, sei lá, a gente fala do Covid que se originou em algum lugar. Talvez seria alguma coisa que se originaria ali. Ali, tipo, né? Eles meio que já estavam protegendo a galera daquilo. Nas mulheres, né? Ou algum chip, sei lá, alguma coisa Foram assim, microchipados. né? A gente sempre imagina o pior, né? Mas e quem garante, né? Se os caras mandam um raio e nada demais acontece, imagina se eles quisessem explodir tudo. Não tinha quem segurasse, então coisa ruim não era. Exatamente. Eu tenho outra teoria também que pode ser como se fosse um... Sabe quando a gente vai fazer a peça da escola, que vai se apresentar na frente de todo mundo, mas daí a gente meio que se apresenta primeiro pra turma ou pros professores pra saber como que ia ser. Seria como se fosse um ensaio de como seria eles... fazendo uma intervenção a nível mundial, assim? A nível mundial, só que numa escala muito pequena. Pode ser? Faz sentido, pra talvez eles ver seja. como que a gente reagiria, o que iria acontecer, talvez né? Por isso que eles viram que ainda não dá pra descer, né? Porque o povo tudo surta, vírgula, né? Porque depois... muitos e muitos anos depois, né? Na mesma história mesmo. Tem umas... né? Aí, o que aconteceu, né? Depois que avisaram o exército, mas a imprensa começou a se interessar pelo que aconteceu, né? Os urubu da... sempre, né? né? Teve um jornal até, a Província do Pará, publicou umas reportagens ali dias 19 e 20 de novembro de 77, né? Sendo que nessa última edição, do dia 20... teve até essa foto dessa jovem, da Aurora, né, que foi sendo examinada pela doutora da cidade, né. Você consegue ver na foto o ferimento um pouquinho acima do seio esquerdo, e essa foto, cara, se tornou icônica, tanto que se você procurar ali, a primeira coisa que vem essa foto aí, né. É uma das poucas imagens que mostram... Então, tipo, esse negócio de poucas imagens, por que será que tem poucas imagens? Tipo, porque deu muita repercussão esse caso. Então, eu acho que... Será que o governo pegou tudo? Não, eu acho que do momento que aconteceu com as pessoas, até o momento que os militares chegaram, houve pouco tempo hábil, né? Dos jornalistas ir pra lá. Primeiro que era no fim do mundo. Segundo que não tinha como você ligar pra alguém e mandar um SMS, um WhatsApp. Cara, imagina as pessoas vinham ir lá numa cidade, cara, 100 quilômetros. A gente tá falando que ficava 100 quilômetros da capital. 100 quilômetros em 77 era 1000 quilômetros hoje. Porque nem todo mundo tinha carro, né? E tal. Sim, né? Então, tipo, não era uma coisa tipo, uau, é ali pertinho, vamos... Então, gente, mas assim, é 77, a gente não tá falando... 77 então não faz tanto mas 77 tempo, né? Numa cidade de interior em 77 é uma coisa, uma capital em 77 é outra, né? Você vê, tem cidades do interior, pô, a população era de, 6 mil habitantes, uma coisa assim. Não lembro. Então, tipo assim, se pegar hoje em dia uma cidade de 3 a 6 mil habitantes, os caras têm luz e mais ou menos uma internet bem meia boca. Bem então cagado. Imagina em 77. Né? Um padre. um padre. Né? Então, assim, né? Os habitantes da região chamavam esse raio de luz, né? Que era o chupa-chupa, né? De luz vampira. Luz vampira, porque vinha aí... E chupava. Chupa-chupa. É o chupa-chupa, né? Aí teve, né, as forças aéreas, né, Mandinha? O envolvimento das forças aéreas. Aí, após eles avisarem, né, a Força Aérea começou a investigação sobre o caso. E aí, através do Comando Aéreo Regional de Belém, a operação começou no final de 77. E foi liderada pelo capitão Urangê Bolívar Soares Nogueira, de Holanda Lima. Meu pai amado, que nome comprido. Muito nome, né? Mais conhecido como Coronel Holanda. Pronto. Aí, ó, Coronel Holanda, galera. Que levou um esquadrão de elite, gente, da Força Aérea Brasileira pra cidade. A elite de 77 elite é os milicos de hoje, né?
Aí levou pra cidade, né, e nomeou daí a missão de Operação Prato. E o nome, né, como você já deve imaginar, vem do formato dos OVNIs, que tinham um formato tipo de prato, assim, de pires, né? E aí, pra não ficar muito na cara, eles bolaram esse nome. Uau, Olha. ninguém... Eu jamais imaginaria, né? É. E aí, comandando muitos militares, o trabalho do Coronel Holanda foi intenso, né? Tinha muita coisa ali e tal acontecendo. E ele começou a analisar daí as ondas de OVNIs que foram relatadas, né? Desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará. E aí foi cheio de equipamento para investigação, levaram binóculos, caminhão, caminhão militar e câmera, tudo que tipo armamento, né, filmadora, para que além deles poderem observar o que estava acontecendo, pudessem registrar de alguma maneira ali essas possíveis aparições, né, e se defender de qualquer ameaça. Gente, de novo aí, né, qual a condição? Eles levaram armas antiaéreas também. E queriam derrubar os bagulho. Vão derrubar, sim. Mas e tudo bem. Né? E a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram na cidade foi montar um monte de metralhadora na praça. Imagina, tipo, artilharia pesada, gente, em plena praça pública. E, né, como o Daniel falou, artilharia antiaérea e tudo mais. E os militares, durante o dia, eles entrevistavam os moradores que tinham sofrido, né, com as queimaduras e tudo mais. E no período da noite, os homens ficavam se revezando para monitorar o céu. Não só o céu, né, tipo floresta, né, porque tinha as coisas que apareciam também no meio das árvores ali, as luzes e tudo. E lá da região, né, no litoral ali, também, e sempre atualizando os registros. E também vale ressaltar que o Coronel Holanda, quando ele chegou lá na cidade, ele não acreditava, né, nessa história de disco voador. Pra ele era coisa de louco e tudo mais. Aí nem ele nem a médica, né, da cidade, porque... Uma médica. Uma médica, nem a médica da cidade. Uma unidade de médica. Uma unidade. E porque algumas pessoas ficaram, né? A médica foi uma delas. E até no dia da chegada dos militares, ela viu uma nave gigante passando bem na frente dela. Aí ela se convenceu, né? É que nem aquela historinha lá, só acredito vendo. Aí eu vendo. Acredito. Não acredito. Não acredito. Né? Só que isso foi meio longe de onde os militares estavam. Porque ninguém podia se aproximar da base, né? Que eles montaram na praça da cidade e tudo mais. Aí, depois de uns dias que eles tinham chego lá, um morador que tava na beira de um rio pescando, também viu uma nave, foi correndo procurar. Eu ouvi dizer que ele não tava só pescando, não. Ele tava tomando uma cachaça. Não, ele tava caçando, sabe o quê? Capivara. Coitadinha das capivaras. Mas naquela época eles... Não tinha muito o que comer, né? Mas ele não tava só pescando, não. Ele tava caçando capivara. Eu lembrei porque eu li no registro e ele tava caçando capivara. Eu tô me sentindo até mal do jeito que a gente tá falando. Ai, não tinha o que comer. Tipo, a gente tá retratando 1977 como se fosse a era das cavernas, né? As pessoas tinham que sair na rua com um tacape, assim, amor, eu vou sair hoje. Vou caçar a nossa janta. Uma capivara. Desejo melhor. É o homem das cavernas. Sair pra matar os dinossauros, né? Exatamente. Que nem nas histórias em quadrinhos. Vai lá. E aí o cara tava lá pescando, né, caçando, viu uma nave, foi correndo procurar um militar pra contar o que... X9 do ZT. Aí ele correu lá pra contar o que tinha acontecido, né? E eles passaram um rádio informando pro coronel ir lá com uma equipe. Chegando lá, ele não acreditou no que tava vendo. A 50 metros é muito perto. Uma luz de uma nave brilhava intensamente, iluminando os rios, floresta que tinha ali perto. E a nave não fazia nenhum barulhinho. Nada. A tecnologia muito aguçada, à frente, aquém do que a gente tá... Exatamente. acostumado, né? Exatamente. E o que os ET fizeram? Eles... Os ET falaram, bora zoar, mano. Bora zoar. Bora mostrar pra eles quem é que manda. Né? Aí eles enviaram assim, né? Da nave saiu 3 luzes. Só de zoeira, eu acho. Mas tudo bem. Só pra mostrar que eles estavam ali mesmo. Porque as luzes não faziam nada. Elas só planavam, voltavam, subia, descia rapidão. Eles falaram que as luzes pareciam que tinham vontade própria. E os caras filmando. Será que eles estavam com a calça marrom? Nossa, tomara.
Se eles não estavam antes, eles ficaram depois com a calça marrom, mas se tava com a calça camuflada, já deu pra esconder bem a bosta, já, porque só camufla, ruim escorrendinho na perna ali, né? É, mas fora isso, né? E daí foi aí uma parte interessante, né? Que eles notaram que havia uma manipulação inteligente por trás dessas luzes. Não era uma luz... ela não quicava, ela não ia, voltava, ela não... Né, ela não... Porque assim, ela não se chocava em nada. Mas era tipo um orbe, assim, de luz? Um orbe luz? de luz bem forte, né? Segundo relatos, né? E ele subia e descia, os caralho e tal, né? Porém, nenhum soldado recebeu o raio do chupa-chupa. Por quê? Não sei. É porque eu acho que eles... Será que era porque eles não eram de lá, da cidade, ou... eu acho que a gente sei lá, né, também... mano? Eu não... Cara... Não tem nem como entrar nesse... Os caras já viram 3 bolas de luz voando lá. Já era o suficiente Já é o suficiente, eu também acho, né? Pra um cagaço em um dia só, né? Aham. Aí tá, né? Uns dias depois, um OVNI apareceu próximo à cidade. E o coronel, inteligentíssimo, não tô brincando, né, exercendo o que ele foi enviado para fazer, né? Exatamente. Mandou um helicóptero atrás do objeto. E disse que o helicóptero perseguiu o objeto, teve uma perseguição. Assim, eles achavam que tinha, porque a nave tava só, tipo, sai. E os caras estavam a 1000 no helicóptero, tipo, achando que realmente estavam chegando próximo, quando o OVNI tava, tipo, meio, sai, por favor. Só me libera só daqui, sai. por favor, sai da minha bota. Mas assim, eu brinquei, mas eu acho burrice, sabe? Porque assim, a gente não acredita, e também é outra época, e as pessoas acreditavam menos ainda. Mas assim, eu já ouvi falar em diversos relatos que os OVNIs têm um tipo de motor iônico, né? Ele anula o campo eletromagnético, né? Pra dar merda em algo eletrônico, né? Rapidez, né? 2 palitos, né? Aí tem uma área de segurança de aproximação desses objetos, segundo a gente acredita, né? E adivinha o que aconteceu? O helicóptero começou a falhar e começou a cair. Aí durante a queda, né, ele tava perdendo muita altitude e tal. Quando ele se distanciou um pouco do objeto, o helicóptero voltou a funcionar. Saiu da influência, talvez, eletromagnética, né, do OVNI. E daí voltou a funcionar, conseguiu se estabilizar, ninguém não morreu, não explodiu, deu tudo certo. No fim das contas, deu tudo certo, né? E mesmo com os militares lá, os raios continuavam. Gente, e, né, pelo que conta a história, assim, chegou num ponto que a cidade ficou deserta, todo mundo vazou de lá. Ficou o padre, um padre, o prefeito e a médica. Tipo, uma cidade fantasma, assim, né? E o cara do ML, eu acho. Aí o legista. E os militares só também na cidade ali. E apesar de toda, né, a insistência, nada teria sido encontrado, né? Entre aspas, assim, encontrado. Eu ponho encontrado nessas aspas porque os militares levavam informação de lá, sim, eles levaram, né, muita coisa de lá. Só que não é aberto pra gente. E, por fim, o coronel Holanda dava o caso como encerrado após os avistamentos cessarem. Eu vi num vídeo que o que aconteceu? Os caras não estavam botando muita fé no que estava acontecendo lá. Aí eles mandaram uma equipezinha mais, tipo, entre aspas, assim, mequetrefe, sabe? Tipo, só vai lá ver o que tá acontecendo porque eles não acreditavam. Se não me engano, foram 2 ou 3 operações que aconteceram. E daí, quando eles conseguiram, tipo, ver, assim, que era real mesmo aquilo... Tipo, se deu assim, o caso como encerrado, só que daí eles tiraram aquelas pessoas de lá e mandaram uma equipe bem especial, assim mesmo, né? Existem relatos até de outros que assumiram o posto depois e dizem que a operação durou mais tempo, sim. Mas, né, depois a gente vê ali o que eles falaram tanto, né? Agora, utilizando os registros militares, né? Um relatório vazado da missão, foram catalogados os seguintes efeitos físicos. Vamos lá pro bolão Meu Deus do céu. Bolão como é que é? Dos sintomas? Dos sintomas, o bolão dos sintomas, Paralisia ou amortecimento, era um. Tremores,
dores de cabeça ou calafrio, né? Rouquidão. Ah, esse eu tenho toda hora. Tô sob a influência do choque, do chupa-chupa. Né? Calor. Também sentiram choque elétrico. Eu acho que o choque elétrico é mais da coisa espiritual, da energia, talvez. Pode ser. Pode ser, né? Porque é muito elevado os seres, né? Entorpecimento ou queimadura. Compressão. E o meu preferido... dor nos olhos, dor na nuca, dor muscular ou perda de sangue. Nossa, o cara saía de lá... Meu Deus, que situação, mortinho. Que experiência, né? Que essas pessoas passaram. Né? Mortinho, Como né? que a pessoa não vai ter raiva de ET depois disso daqui? Poxa, os caras chegam perto de mim e é só... Não tem Só desgraça. O que mais faltou ficar vesgo? Pô. Né? O jornal, né, do Estado do Pará também publicou uma notícia sobre esses eventos que ocorreram, né? E foi uma equipe de reportagem na Baía do Sol, na Ilha do Mosqueiro. E durante a madrugada do dia 24 de maio de 78, no caso, né, após a operação e tal, porque assim, que nem eu falei, durante a operação nenhum jornalista tinha acesso, né? Tinha acesso ao local, né? Segundo relatos, né? Um foco de luz despertou os repórteres que estavam abrigados no carro por causa da chuva. Essa luz atravessou a estrutura de metal do carro. Hercule. Então, né? E ao saírem para observar o que eles viram, era tipo um foco de luz em forma de tubo. Com cerca de 10 polegadas de diâmetro, assim. Era dirigido do alto sobre o teto do carro, ultrapassando o capô ali, a chapa metálica que ficava em Mas cima. Eles estavam em movimento? Não, eles estavam parados, se abrigando na beira da praia, porque eles iam fazer uma reportagem no local sobre os acontecimentos. Daí veio a luz e daí veio uma luz, de que nem eles falaram, 10 polegadas, que a luz atravessava o carro. Aham. E daí eles provavelmente se cagaram, né? Calça marrom, né, gente? Por isso a importância. E também, assim, existem outros relatos que a gente ouve falar sobre a Operação Prato que, assim, muitos registros a gente não tem acesso. Quase nenhum a gente tem acesso. Porém, o que mais me espanta, assim, é que os registros mais espetaculares, que nem esse que eu te falei, de um OVNI do tamanho de um campo de futebol, de um estádio de futebol, no caso, ou outros tipos de relação que eles tiveram, assim, com os OVNIs, talvez até contato psíquico, assim. Tudo isso foi bem retirado, assim, não foi muito divulgado. Porque daí eu acho que seria uma prova muito... mas real, é uma assim. prova muito pessoal também, porque como é que você vai falar assim, olha, eu tive contato com os seres extraterrestres e eles me falaram na minha cabeça em 77, Quem eles que te vai acreditar internavam. em você? Não Você tem, tá louco? Você tá doido de pedra, né? Porque aí assim, né, eu até vi depois umas reportagens com outros generais e outros coronéis que também estavam presentes, assim, e cara, muitas das coisas eles falam assim, não, isso aconteceu, isso não aconteceu. Então, a gente se mantém muito do que, por exemplo, a gente pesquisou e viu que os caras, não, isso a gente viu acontecer, né? Até essas filmagens que eles fizeram, porque eles filmaram e tiraram foto nessa floresta, quando eles encontraram, quando o cara tava caçando a capivara lá, eles filmaram e tiraram fotos. Porém... Cadê? Quero imagens. Diz que quem analisou as imagens, que também deu entrevista, logo depois de ser dispensado, né, do serviço, falou que sim, mas que não dava pra saber o que era, porque as câmeras eram tão ruins. Umas porcaria. E tipo, é uma bola de luz que tá andando e subindo e descendo, mas a gente não sabe dizer o que é, porque não tem como graficamente analisar e falar.
Que Hoje era em o que dia era. já é muito mais fácil, né? A gente Nossa, até a viu gente umas viu- imagens nossa, ontem. a gente viu um Porra, vídeo. gente, parece um Xbox voando, Cara, cara. um OVNI em 4K, dá pra ver até o cara dirigindo o bagulho, mano. Nossa, muito doido, né? Nossa, gente, hoje em dia tá aparecendo muita coisa. E como todo mundo tem o celular na mão, assim, tá ficando muito fácil, né? Claro que a gente vê ainda muita filmagem ali muito cagada, assim, que não dá pra ver porcaria nenhuma. Muita edição também que a gente vê, tem coisa que tá na Sim, cara ali, sim. nossa, Eu chega não a sei dar porque as raiva. pessoas fazem isso, Meu, né? sério, não faça isso. Não fica editando vídeo pra parecer que tem OVNI ali. Meu, deixa as paradas acontecer. Acontecer naturalmente, né, tio Dani? É, exatamente, né? E daí o coronel, né, Holanda, ele tinha dado como encerrado a história. Porém, 20 anos depois, o coronel iria mudar sua versão. Dandandandan, né? Ele, né, assim, ele apareceu no Fantástico até, dando uma entrevista bem curta, assim, sobre os fatos. Mas foi bem curto mesmo, foi tipo 3 minutos. E sobre isso ninguém quer mostrar, né? É, Pra ele não população. falou muito sobre, assim, mas 2 semanas depois, ele chamou o pessoal da revista UFO Aham. pra uma entrevista, né? Dando todos os... Cara, a entrevista é extensa. Quem quiser é só procurar. Revista UFO, Coronel Holanda, Operação Prato. Simples. Vai estar lá uma bíblia de conteúdo pra saber o que ele Esse falou. você chegou a ver bastante, né? Ou não? Aham, é, eu dei uma lida, assim. E 2 semanas depois, né, que ele deu essa entrevista pra revista UFO e tal, ele falou que a única coisa que ele não conseguiu obter, né, da operação Aham. foram as fotografias e as filmagens que ficaram em posse da Força Aérea, né, que seria basicamente o mais importante, eu Sim, acho, né. tipo, porque tem detalhe ali, como que foi, como que não foi, mas o que teria ali pra provar mesmo pra todo mundo, os caras não liberam, né? É. A parte triste, assim, é que 1 mês depois de dar essa entrevista, né, pra revista UFO, o Coronel Holanda tirou a própria vida. Aham, com 2 tiros na nuca, né? Não sei como é que ele morreu. Não, assim, tipo, conta, né, que ele se matou, não sei o quê. Mas, gente, o que que acontece? Não só com ele, outros também, tipo, Não, mas assim, existem 2 possibilidades. Ou ele contou e fizeram alguma coisa, ou ele já estava com problema na sua vida pessoal, já estava pensando em fazer isso, e antes de fazer, ele falou, não, eu preciso contar pra todo mundo antes, porque eu não posso levar pro túmulo essa história. A gente não pode presumir assim também. Então, pode ser fico um, pensando pode ser porque, outro. tipo, tem a gente não vários sabe da vida casos, dele, assim, do que que ele tava passando. Não, isso realmente, mas tem vários outros casos assim que a gente viu já que falam, e depois de um tempo a pessoa tirou a sua própria vida. Meu, É. muita coincidência, né? Sempre assim, tem Não alguém mas daí grande, é vai lá teoria. e... Teoria da conspiração. Né? Alguns anos depois disso, né? Isso foi no ano de 97, né? Que aconteceu toda essa coisa com o coronel, né? Tá, 20 anos depois. Então. 20 anos depois, né? Alguns anos depois disso ainda, veículos de comunicação, principalmente da área da ufologia, né? Pressionaram bastante os militares para abrir esses arquivos e documentos, né? E adivinha só? Eles aceitaram. Ué, né? Tem até filmagens dessa entrevista que eles fizeram com o pessoal dos repórteres na mesa, né? Todos eles na mesa. E o pessoal com os documentos, eles mostrando os documentos, né? E tal. Só que chegando, né, nessa mesa, nessa sala onde eles mostraram os documentos e tudo mais, tinha um monte de documentos que eles deram na mão dos repórteres, mas não tinha nada da Operação Prato. Então o que adianta, né, meu? Assim, eram vários casos que, tipo, sabe aqueles casos que você fala, pode ser, mas pode não ser. Pode não ser, Entendeu? Então, acredito que eles deram, tipo assim, tá bom, só um cala-boca, assim, sabe? Só pra não encherem o saco, né?
E os caras não deram os documentos, cara. Porque daí ia estar decretado e atestado que o fenômeno extraterrestre é real. E aí a comoção ia ser geral, né? Ah, deve ter. Cara, eu acho que deve ter algum tipo de acordo mundial para que isso não aconteça até certo momento. Porque é questão de interesse pessoal dos países, né? Aham. Então, além de... A gente fica pensando assim, nossa, mas imagina as tecnologias, não sei o quê. Cara, sim, mas assim, eu acredito que os seres... A gente tira esses seres, parece que a gente diminui um pouco eles. Sim. Porque essa tecnologia que eles têm de não sei o quê, e energia infinita e coisa do gênero, cara, é uma coisa que eles... podem materializar, Se eles quisessem ali na hora, exatamente. E é tipo assim, é uma coisa que eles materializam no mundo físico, provavelmente, porque a gente vive nele. Mas isso é para outro programa, porque a gente vai falar... Verdade, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, né? De seres interdimensionais. É a hipótese da interdimensionalidade, né? Então, tipo assim, eu acho que pra eles, a energia infinita, tipo, pra eles, até a energia infinita, que pra nós é uau, pra eles é tipo bosta. Nada, cocô. Pra que a gente quer energia infinita? A gente gera energia com o pensamento, entendeu? Pra quê? A gente é tipo uns peixes. Eles estão vendo a gente são seres humanos aqui, e a gente é um bagre na água, tá ligado? É o que eu acredito, né? E esse negócio das nações e tal terem esse acordo, é claro que pode ser teoria da conspiração também, né? Mas eu já vi muito vídeo falando que, né, todo mundo sabe que existe a presença desses seres e essas tecnologias e tudo mais, só que todos os países têm um comum acordo de não falar sobre, por conta, tipo, das pessoas mesmo, porque daí vai cair por terra, religião, né, um monte de coisa, assim como a gente conhece hoje. E que tá chegando o momento dessa transição que, tipo, daí as coisas vão começar... A gente até andou lendo que... É complicado explicar. Sem vocês acharem que a gente é doido. Dizem... eu vou falar o que eu li. Eu vou aqui, o peixe que nós compramos aqui, nós vamos assim, eu não comprei, eu só olhei na vitrine, né? Não cheguei a comprar, só olhei, achei interessante, né? E existe um comando que não tem hierarquia, né? É o comando Ashtar ou Ishtar. Não é que não tem hierarquia, tem uma certa hierarquia, né? Tipo, só que eles seguem como se fosse uma ordem geral, assim, das coisas. Ninguém manda, mas tipo assim, não é como se fosse um soldado general, é tipo todos a serviço de uma coisa. Sim, né? Mas então, tem uma hierarquia ali, até no livro que a gente tá lendo ali, que você vai terminar ainda, tipo, fala um pouco sobre isso. Mas, né? Mas assim, eu tava falando sobre esse comando, assim, né? Dizem que agora, no ano de 2022, talvez até depois, vai ser um ano onde esse comando recebeu o ok para entrar em contato com a gente de uma forma mais aguçada, em vez de aparecer uma nave, vai aparecer uma frota de naves. Tipo, eles vão dar mais contato pra nós. Isso, eles vão ter mais contato, assim. E também dizem que eles, por muito tempo, esperaram o governo anunciar, né, pra população e tudo mais. Porém, como não ocorreu essa... Como é que eu posso explicar? Essa comunicação de seres da mais alta hierarquia humana para pessoas, réis assim, mortais, nós, né? Aí eles vão intervir porque sabem que se deixar vai continuar a coisa como tá, assim. E vai ser com o que eles comparam com telões. Sabe quando você tá no Cyberpunk, assim, que você vê aquelas telas flutuando, onde não tem... Vai ser tipo aquilo, Vai ser tipo aquilo, vai ser a aeronave próxima e uma tela no céu, tipo uma 4K voando. Gigantesca, mostrando pra todo mundo. Isso é o que fala
que aconteceria. Eu não sei, na verdade, se... eu acho que é nos próximos anos. A gente viu algumas coisas falando sobre 2022. É que tiveram um ok agora, mas o espaço-tempo deles, 1 ano pode ser 2 horas, então a gente não tem como... Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter mais contato, assim, cada vez mais forte, mais preciso. A gente viu um vídeo esses dias que, cara, eu contei pelo menos 12 aeronaves. Vinha 2, depois vinha 3, depois vinha 2, depois vinha mais uma, depois vinha... E o cara, meu Deus, e não parava. Isso? E daí, em comparação, até por Ventura, passou um avião próximo. E o cara era filmou muito diferente. Muito diferente. Muito diferente, né? E eu também acho que tem esse negócio que a gente tava falando do controle das comunicarem as pessoas. Também tem esse lado do controle. Deixa eu tentar explicar assim, ó. Os caras, pensa só, vamos analisar a história, né? Os caras desafiaram o padre. Um padre. Um padre é fácil. Um padre. Agora junta 1000 padres pra largar na porrada. É muito padre, né? Pancadaria, é muito poder, né? É muito poder, né? Desafiaram os militares. E tudo mais que você possa imaginar, né? E tinha de tudo ali, né? Tinha de tudo, né? Então, assim, como que uma nação vai chegar... abrir, né, a transmissão, plantão da Globo, né, e falar assim, então, gente, existe vida extraterrestre e a gente não pode fazer nada. Se os caras quiserem explodir a gente, eles vão... por si. A gente não consegue proteger vocês. O que você acha que isso ia acontecer com a questão de poder, né? Porque, pô, a gente paga as nossas... tributos para proteção. Em teoria, né? A gente paga os tributos para ter coisa que o Estado... para garantir, né? Sim. Então, imagina o pânico. Imagina o descontentamento da população. Tipo, pô, então por que a gente... Então, a gente tem que pagar para eles os impostos. Vai aparecer os OVNI aqui arrecadando os dinheiros. Vai abduzir o dinheiro da carteira. Pô... Aí, assim, eu acho que eles querem manter essa aparência de que tudo tá tudo sob controle. Né? Porém, cara, tem tanto vídeo de OVNI desarmando bomba nuclear como se fosse uma criança desmontando um brinquedo Kinder Ovo, velho. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que quem acredita já não é mais novidade pra ninguém que tipo, esses caras estão no poder, mas no poder, assim, só de fantasia, né? Só de aparência, assim, só de aparência. Mesmo. E, cara, a gente viu um documentário que mostra que, se não me engano, eles desarmaram 10 bombas ao mesmo tempo, cara. Que, tipo, elas foram tum. O cara, tipo, fala no painel, documentário, né, assim, das bombas ativas, né, dos mísseis. Todas sendo desativadas, assim, uma atrás da outra. Pra eles, tipo, ninguém tava fazendo aquilo. Obviamente foi interferência, porque o OVNI vinha, ficava ali em cima do silo ali, que eles chamam, sei lá como é que é o nome da onde... Foi uma luz vermelha bem grande, né? Que chegou ali e quando eles olharam... E automaticamente desativou ali o lançamento, então, né? Então os 10 estavam como se fosse pra vocês entenderem mais ou menos, era um painel, né? Onde tinha 10 luzinhas verde, tinha várias luzes, mas 10 estavam ativadas, porque ia ser o lançamento de 10 bombas. E uma por uma foi ficando vermelhinha a luz. E acabou. Não, tipo, eles estão aqui pra proteger a gente da gente mesmo, entendeu? Imagina. Tá louco. Né? E, assim, imagina a importância dessa operação a ponto, tipo, dos OVNIs, assim, não se importarem em ser vistos e tudo mais. Devia ser alguma coisa, tipo, de importância, assim, tipo, muito, muito importante mesmo para esses seres extraterrestres, porque geralmente, tipo, eles são um pouquinho mais discretos, né? Eles vêm, aparecem. O não contato direto é como se fosse uma regra padrão para todas as raças, que se você acredita existir ou não. Eu acho que tem um acordo entre eles, assim, pra... que é não aparecer pra todo mundo, assim, nem né? tão descaradamente. Para isso ter acontecido e eles terem aparecido e não tá nem aí, até usar bolinha de luz ali pra mostrar pra mesmo, mostrar que eles estão ali, cara, eu acho, assim, né, que era alguma coisa muito importante. Para eles estar fazendo isso. Deveria estar no roteiro, deve ter um motivo por trás disso que a gente não compreende. Sim.
Eles precisavam fazer aquilo por algum E motivo. outra, né, foi numa cidade do interior, porque se você imagina, se isso acontecesse, por exemplo, numa capital, a história seria um pouco... ser outra, né? um pouco Porque diferente. aí, pô, tipo, a gente brincou, né? 77 e tudo mais, não tinha muita coisa na cidade. Mas em 77, em outras cidades um pouco mais desenvolvidas, tipo, eu acho que o aparato já ia ser um pouco melhor, ia ter... Ah, sim, com certeza. Imagina em São Paulo, pô, São Paulo em 77 já era super, né, desenvolvido, assim, e tudo mais. Então, né... E tem também uma entrevista mais recente, de 2018, que um comandante dessa Operação Prato era o Coronel Camilo Ferraz. Ele diz que após 77, a operação continuou com menor intensidade até o ano de 1980. E esse próprio Coronel Camilo diz que viu certas quantidades dessas luzes. Então, tipo, pra quem tava lá, obviamente a coisa deve ter continuado. A galera vazou tudo da cidade, mas quem ficou lá estudando... Pois é, será que essa cidade é... Será que é que nem em Varginha, que tudo tem ET, assim, pra comemorar? Pô, hoje em dia eles comemoram, mas na época eles estavam tudo... tudo cagado, né? Pelo amor de Deus. E a hipótese de que nada aconteceu, pra gente, assim, não cola, sabe? Mesmo que digam, o que nem é o caso, né? Porque todo mundo que tava lá diz ninguém que tava lá diz aconteceu. Que não aconteceu. Exatamente. Todo mundo que tava ali ligado de alguma maneira aos fatos, tipo, jura de pé junto, né? Não, foi isso aí mesmo. Foi porque foi, é porque é. E é porque é. Né? E não foi só isso, né? Teve alguns casos específicos dentro dessa operação que a gente não mencionou, né? E um aconteceu no Rio Guajará, em Ananindeua. Eu acho que é assim que fala, eu nunca nem ouvi. Não sei também. É um município aí, né? Então, assim, após ter terminado a segunda missão militar, né, da Operação dezembro, Prato, né? Em dezembro ali, né? 77. Uma delas foi deflagrada após informações de um OVNI observado no Rio Guajará, nesse município de Ananindeua, que teria pairado sobre um giral. Para quem não sabe o que é giral, é uma plataforma armada, assim, sobre uns galhos, para os caçadores ficarem de tocaia. Pra matar capivara de novo. Pra matar capivara. Coitado dos capivara. Que dó. Meu Deus, né? Aí tava lá um caçador de tocaia, mas assim, essa história eu realmente não sei se é verídica porque é muito doida, né? Ele disse, né, que debaixo, assim, desse objeto, né, abriu uma porta no fundo, né, tipo abaixo desse lugar onde fica a tocaia. Abriu tipo uma porta no fundo e saiu um humanoide voador com uma luz vermelha em uma das mãos. Rapaz. Né? E saiu pra inspecionar o giral por algum motivo. Queria ver se tinha uma capivara presa ali pra libertar ela, coitada. Né? E o caçador que tava ali, vazou, né? Imagina você tá ali de tocaia esperando uma capivara, parece um ET voando com uma luz vermelha na mão. Mas eu não sou louco, vou ficar fazendo o que ele? Ninguém é doido, né? Aí uma equipe da segunda seção, que era chefiada também pelo Coronel Holanda, né? Realizou uma vigília que começou ao entardecer nas proximidades do local do evento, né? Envolvendo esse humanoide, né? Segundo relatos. E fizeram algumas observações de OVNI ali mesmo. Foi observado por 2 vezes um OVNI no formato de bola de futebol americano, com cerca de 100 metros de ponta a ponta. Gente, sério, é umas coisas muito grandes que tava aparecendo nessas operações, assim, né? Tipo, a gente vê, assim, de novo, né, aquela história, vê de longe, mas imagina ver de perto, eu acho que você surta, sei lá, algo muito fora, né? Eles falaram que parecia um Zeppelin, né? Na última observação do objeto, ele se posicionou verticalmente a uma distância de 70 metros, emitindo uma intensa luz, mas sem prejudicar a visão de ninguém. Depois de cerca de 6 minutos, ele levantou, passou das nuvens, deu um estrondo assim, né? E disparou. E foi embora. E, sumiu, né? Que doideira. Eu não sei. A parte do... Que porta é essa? Que porta que abriu?
Da porta, supostamente, de um OVNI que apareceu ali? Não, mas a porta que abriu, ele falou que abriu embaixo desse negócio de onde ele tava. Eu acho que não foi, porque daí, tipo, era investigação de OVNI, aí que nem tá, né, no site lá. Uma delas foi deflagrada após informações de um OVNI observado no rio Guajará, município de Ananindeua, teria pairado sobre um giral. Mas que porta é essa que abriu? É a porta do OVNI. Tipo, o OVNI pairava sobre o giral. E o giral é a plataforma usada pelos caçadores. Eu achei que abriu uma porta no giral. Embaixo. Não. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Era os intraterrenos daí, não, né, tá, mano? claro, sim. Não, claro. Na minha cabeça... Eu acho que você não tinha entendido. Eu tava imaginando que abriu uma porta embaixo do giral. Eu não entendi também, Vai que eram os intraterrenos subindo as escadas. Imagina ali, o cara né? ali em cima do giral com uma arma, olha pra baixo, uma porta abrindo, velho. Que porra é essa? Não. Não, tá, então na minha cabeça... Eu que imaginei errado. Não, então bora, que tem mais um relatinho aqui pra contar pra vocês. Aí tem esse relato da Fazenda Jeju, que foi no dia 16 de dezembro, também de 77, uma equipe dos agentes da segunda seção foi até a fazenda... Foram os mesmos... Que estavam no primeiro relato que a gente acabou de falar, né? Também que aconteceu lá. E aí eles foram pra essa Fazenda Jeju, no município de São Domingos do Capim, para investigar esses fatos que o proprietário estava falando, né? Que tinham uns buracos no chão, assim, no solo. Ó, viu? Do chão, tem alguma coisa no chão, velho. Tem alguma coisa ali no chão que a gente não tá entendendo aqui, gente. E numa área grosseiramente circular. Verificados que a terra no interior dele estava compactada. Tô falando. Pode ser que a nave pousou ali e compactou a terra, entendeu? Pode ser. Fica... Mas não tinha porta? Não, mas daí era só as marcas no solo. Puta, que lasqueira, tá difícil. Jesus. Não, sabe o que é? Não tô entendendo nada. Eu vou ser sincero. Óbvio, a gente não tá falando de... pessoas inteligentes ou não, dando relatos ou coisa do gênero. Mas assim, eu vi uma sessão onde eles pegaram todos os relatos com nome, idade, onde nasceram e a escolaridade. A maioria dos relatos dessa cidade, talvez por ser uma cidade do interior, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, tipo, o grau de instrução, assim, era mais baixo, assim, e tudo então, mais. Talvez na hora de fazer um relato, assim, pra eles, eles podem ter, assim, explicado de maneiras mais... um pouco mais, sei lá, diferente, assim, do que de fato tinha acontecido, talvez, por não saber se expressar, não sei. Não saber se expressar. E também na Wikipédia ali, que eu tava dando uma olhada, eles falam o seguinte, os 10 relatos mais importantes, eles separaram ali. E desses 10 relatos ali, se não me engano, 7 pessoas são analfabetas. Uma era médica da cidade. Ela era analfabeta? Não. não era. E os outros 3 relatos não eram de pessoas analfabetas, óbvio, né? Mas o que me intriga muito é que eles classificam como possivelmente verdade, possivelmente não verdade, ou tipo, o grau até de lucidez que a pessoa tava no momento da descrição. É bem interessante, tem bastante desses relatos, se vocês também quiserem depois pesquisar. Dá uma procurada, né, pra ver, vale a pena a pesquisa, E ali também tem os gente. sintomas que as pessoas sentiram durante esse contato, né? Sim, mas daí continuando, né, eles viram lá que a terra estava compactada e fizeram as medições, tiraram fotos e tudo mais. Os agentes fizeram a vigília, né, na fazenda durante a madrugada do dia 17 de dezembro e eles puderam observar um corpo luminoso que saiu, assim, iniciou uma jornada que levaria, tipo, uns 4.000 metros para 70 metros de altitude e 100 metros de distância, assim, deles. Ele estava se deslocando pela fazenda, que é uma região a baixa altura, né? E executando uma série de manobras não convencionais. Aí tem aqui um trecho do relatório do agente. Aí abre aspas.
corpo luminoso deslocando-se a baixa altura, 400 metros, no sentido noroeste para sudeste. Ficou parcialmente encoberto pelas árvores. A equipe deslocou-se na viatura para o ramal principal a fim de melhor observar e fotografar. O objeto baixava sobre a pissarreira ao atingir a altura estimada de 70 metros. Movimenta-se girando sobre o seu eixo vertical como se fosse um peão. Sua coloração amarelo-avermelhada mudava constantemente para uma tonalidade mais cinza, aí entre parênteses branco-azulada, e de brilho muito intenso. Não chegou a pousar. Ondulando, iniciou-se um movimento ascendente não muito acentuado. Aumentou sua velocidade e intensidade luminosa, passando por várias tonalidades do azul ao vermelho. Desapareceu por interposição das árvores. Será que eles fizeram todos aqui fecha aspas, né? Desculpa. Será que apareceu, tipo, as cores dos chakras, assim? Será que tem alguma coisa a ver? Ah, não sei. Eu sei que nesses, assim, você tá falando do relato do cara. Nesses relatos, também que os militares anotaram, é muito interessante que tem relatos que até eles descrevem até a velocidade. Uhum. E tem velocidade, tipo, que tá assim, acima da velocidade do som. Não tem como estipular. Não entendeu? tem como. Não tem como. Então, assim, o que é verdade por trás dessa história, eu não sei. Eu sei que alguma coisa aconteceu. É. Alguma tipo, coisa paranormal, extraterrestre. Porque coisa Cara, feita por nós, humanos, não... Sei lá, não teria como ser assim, né? Chance. Mas e aí, gente, o que vocês acham da Operação Prato? Uma das operações mais intrigantes, né, do Brasil. A gente trouxe aqui o relato pra vocês, né? E a gente quer saber o que vocês acharam. Não é a mais antiga, né? A mais antiga, se não me engano, foi em 47. A gente vai falar sobre ela num próximo programa. Uhum. Mas 77 já é uma época bem antiga, assim, pra gente poder ter provas mais concretas. Que nem se acontecesse no dia de hoje... Isso aí pararia, o mundo ia parar. Aham, exatamente. Né? Então, assim, o que vocês acham? Acha que é balela? Acha que um monte de brasileiro tá tirando a gente pra trouxa? Pode ser, né? Não sei. Não sei, vai saber. Mas eu acho que foi real e eu acho que uma explicação, se eu querer dar uma explicação assim, ó, é assim, aconteceu isso, é irreal. Não tem como, né? Mas... O que vocês acharam aí? Conta aí pra gente nos comentários o que vocês estão achando do podcast, né? Conversem aí com a gente vai responder vocês lá. A gente vai deixar um material informativo sobre a Operação Prato na tá descrição aqui embaixo do vídeo. na descrição, pra vocês darem uma olhadinha. E não esqueçam também, se puderem curtir, se inscrever, né? Uhum. Você que tá vendo no YouTube, a gente vai deixar o link do Spotify, caso você queira uma experiência só de escutar ou, né, melhor para colocar no carro, para quem não tem o YouTube Premium, para poder bloquear o celular e, né, essas coisas assim. E para quem tá escutando no Spotify, a gente vai deixar o link do YouTube e nos dois a gente vai deixar o link do Instagram. Uhum. Tá? Então, siga a gente no Instagram, papo.estelar. Exatamente. E, cara, é basicamente isso. E o que vem a hora do spoiler falar? agora. O que a gente vai falar semana que vem? Você quer que eu fale? Você quer falar, né? A gente vai gravar, você fala? Aí a gente vai falar sobre a cura através da mente. Gente, isso é muito legal. A gente viu muito sobre, assim, e é incrível o que a nossa mente pode fazer. É, sério, muito maneiro. Isso aí é uma coisa, assim, que eu acho que não é nenhuma questão de acreditar ou não, porque sempre que a gente vê uma pessoa... tem positividade sobre alguma coisa e tenta se curar e tem você pode perceber como a coisa flui pra essa pessoa, entendeu? E pra ver, quando a gente é criança, a gente se corta, a gente não fica, nossa, me cortei, que saco, não sei o quê. A gente esquece, a gente vive num mundo só de alegria. E a gente se corta, cara, a gente perde um dedo quando a gente é criança e uma semana já nasceu outro dedo. Basicamente isso. E quando a gente é adulto, cheio de estresse, cheio de problema...
a gente corta um dedo, fica um mês, quase necrosa o dedo, velho. Que nem velho. quando você é picado, você tem alergia, né, dos mosquitinhos, quando a gente vai, tipo, pra campo, assim, alguma coisa, que tem uns bichinhos, o Daniel volta tudo pipocado e demora... Gente, faz, assim, ó, meses que ele tava com um negócio no pé, atrás da perna. Sério, e tudo inchado, inflamado ali, demora um tempão pra sarar, né? Mas depois que eu comecei a ficar mais positivo, até com a minha dor nas costas, assim, tem melhorado, claro. Eu tenho sentido que até a minha cicatrização melhorou e tal. Sim, mas pra vocês verem essa diferença, né? Espero que vocês tenham gostado. E pra quem escutou até o final, olha... Gratidão! Parabéns. Parabéns. E obrigado aí por dar essa 1 horinha aí da vida de vocês pra nós. A gente Coloca no vezes 2. A gente dorme 26 anos da nossa vida. O que é 1 hora? O que é 1 hora, né, pessoal? Ai, gente, manda beijos. Quero mandar beijo pra todo mundo do Ibrate, que tá lá, né? O pessoal do curso tá dando um apoio muito legal aí pra gente. Maristela, de novo, toda vez que converso com a Maristela, ela fala que ela tá gostando muito. Pessoal dos comentários também. Pessoal dos comentários, exatamente. Então, né, o Lucas, a Mayara, que sempre estão aí mandando mensagem pra gente também, falando que estão curtindo bastante. Fica aqui a nossa gratidão, meus amigos. A todo mundo aí que... Nossa família, meu irmão também, que é um dos primeiros, sai o episódio, né? Ele vai lá, escuta na hora e fala sempre que gostou. Então, isso aí, gratidão, muito obrigada. Isso aí, obrigado a todo mundo que tá ouvindo e eu voltei hoje pro meu assento, né? O meu é... tic-tic. Então tá. Apertamos os cintos. A gente vai entrar na velocidade da luz ao cubo, né? Isso. Então tá. Valeu, galera. Obrigado por ter nos ouvido. Falou, pessoal. Obrigadão. Beijo. Tchau.